Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal o escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Mais uma estrofe, Jesus é melhor. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal o escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, se Ele é o amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal o escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal o escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Aleluia, aclama ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Nós estamos servindo a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Está convidado a tomar a palavra o nosso querido pastor Rogério de Camargo, a partir da cidade de Porto Alegre, nossa igreja irmã ali, em que ele apacenta, e hoje nos brindando também com não só a sua presença, não é, virtual no culto, mas também a sua voz aqui no tabernáculo para poder juntar a voz do irmão Branda, né, aquilo que já tem sido revelado ao sétimo anjo, aquilo que nós vemos que é alimento escondido para muita gente, mas pela graça e misericórdia do Senhor nós temos que captar a revelação da palavra feita carne na noiva. Quando a palavra se converte em carne e sangue para poder produzir redenção para os escolhidos. Amém? Que Deus te abençoe com esta fé perfeita. Escute ali, seja abençoado no nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, tome a palavra, seja bem-vindo. Agradecemos por aceitar o nosso convite pronto, né? Para poder abençoar-nos mais uma vez com uma palavrinha. Deus te abençoe, pastor. Tenha liberdade, fique à vontade. O senhor pode falar umas 2 horinhas, não é? Depois a gente termina o culto. Deus abençoe, pastor. Amém. Amém. Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos, todos os irmãos, todas as nossas irmãs, todos os nossos amigos, todos que de pronto têm o seu coração aberto para receber a boa palavra de Deus. Deus abençoe esse querido amigo, irmão, pastor Diamantino Fragoso, um grande amigo que temos, e com certeza esta amizade, ela torna a nossa jornada da vida um tanto mais suave, um tanto mais suavizada. Eu creio que é isto que eu sinto toda vez que eu penso na sua pessoa, na sua figura. Eu sinto suavidade, me sinto uma pessoa abençoada por conhecê-lo, por ter sua amizade e o seu companheirismo. Deus abençoe o pastor Diamantino, Deus abençoe a sua congregação, os nossos irmãos aí de Luanda, Angola e nas demais partes deste imenso país, né? E também nas demais partes deste continente africano. Que Deus possa abençoar e recompensar a fé de cada um dos nossos irmãos, recompensar a fé de cada eleito, de cada crente verdadeiramente nesta palavra, que creem em uma palavra que não tem fermento. Pela graça de Deus, cremos que temos conseguido chegar lá. Não cremos ou não pensamos que nós somos donos da verdade ou que temos toda a verdade, mas nós cremos naquilo que vimos e tanto quanto o nosso Senhor Jesus Cristo quiser nos abençoar ainda com qualquer outra luz, que com certeza não será dada por nós, porque tudo já foi dado nos dias da voz do 7º anjo. Então, mais uma vez agradeço o pastor Diamantino pelo convite, muito obrigado. É uma honra poder participar juntamente com os irmãos, é uma satisfação, e digo estas palavras do profundo do meu coração. Muito obrigado. Eu gostaria de meditar então um pouquinho, juntamente com os irmãos, lendo a Escritura no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 19, e depois no mesmo livro, capítulo 2, versículo 9. Colossenses, capítulo 1, verso 18 e 19, na verdade, e depois, capítulo 2, verso 9. E gostaria de falar um pouquinho, meus irmãos, sobre plenitude. Plenitude é uma palavra que ela significa algo completo, significa totalidade, né? Nada mais pode ser acrescentado quando chega a plenitude. E nos diz assim a palavra de Deus: e Ele
é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Obviamente está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que Deus abençoe os irmãos. Se porventura se colocaram de pé, eu não sei, mas se sim, podem se assentar. Muito obrigado, meus irmãos, pela reverência à leitura da palavra de Deus. Que Ele possa nos dar um bom tempinho de meditação em torno disso. Amém? A plenitude. Nós lemos aqui 2 versículos onde o apóstolo Paulo nos fala que em Jesus Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele não é um ser humano, assim como nós estávamos falando ontem no culto à noite. Nós também, embora nós tenhamos estes corpos físicos, materiais, que é chamado ser humano, ainda que com forma animalesca, forma de animal, mas o que nós somos verdadeiramente está escondido por dentro deste corpo animal. Nós somos, se somos filhos de Deus, uma parte, uma fatia, um pedaço, digamos assim, repartido daquela coluna de fogo. Eu creio que os irmãos estão familiarizados com este termo, a coluna de fogo. O que é a coluna de fogo? É o nosso Deus, é a imagem visível do nosso Deus. O irmão Branham mostra isso nas mensagens, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, perguntas e respostas sobre Gênesis, que Deus ele não podia ser visto, porque Deus é Espírito. Então, para sair da invisibilidade, a primeira coisa que veio à existência foi o Logos. Deus saindo da invisibilidade e se tornando visível através da palavra, através da luz, através da coluna de fogo. Então, muitas vezes, quase que 100% das vezes, quando nós falamos sobre a palavra, estamos nos referindo à pessoa de Deus e não tão somente ao livro físico. Porque muitas pregações, muitas citações, muitas afirmações, onde são referidas à palavra, também na grande maioria das vezes, os pregadores estão se referindo à Bíblia, enquanto que a nossa inspiração, a nossa referência ao falar a palavra, estamos atribuindo a pessoa da luz, da coluna de fogo. Ele é uma pessoa,
Ele é o nosso Deus, Ele é a plenitude da divindade. O irmão Branham diz isto, mensagem Perguntas e Respostas, número 2, parágrafo 107. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. É o que nós lemos no livro de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. Ainda que na Bíblia está escrito Verbo, é o Logos. O Verbo é o Logos, é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é a visibilidade do Deus invisível, do nosso Deus, que é Espírito, e sendo Espírito, é invisível. E para se tornar tangível, Ele criou este corpo celestial, para poder, através deste corpo celestial, poder trabalhar, criar os mundos visíveis e invisíveis. Como nós lemos no livro de Hebreus, pela fé entendemos que os mundos visíveis e invisíveis, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, pela coluna de fogo. Então, no princípio, era a coluna de fogo. Somente a palavra. E esta palavra, ela veio à existência por intermédio da vontade de Deus. É aí, meus irmãos, onde nós podemos compreender toda a presciência, a predestinação de Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem a predestinação porque colocam um limite em Deus. Colocam um limite em Deus. Deus, Ele é eterno. A palavra, ela é eterna. Esta palavra, esta coluna de fogo, ela existe desde antes da fundação do mundo. Ela não veio à existência no tempo. Ela se originou na eternidade. Na eternidade, antes da fundação do mundo. E o livro de Jó pergunta para nós: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos do mundo? Onde estavas tu quando os filhos de Deus rejubilavam? Onde estavas tu? Porventura você também rejubilava quando Ele lançava os fundamentos do mundo? Porventura você também se alegrava quando Ele estava criando os mundos visíveis e invisíveis? Porventura você também não fazia parte desta palavra? Porventura os filhos de Deus não estavam junto com Ele nesta coluna de fogo? É aí onde nós podemos compreender o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, de acordo com Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. Os nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Não foram colocados por ocasião da nossa conversão, não foram colocados por ocasião da nossa compreensão a respeito das Escrituras. Eu disse: olha, mais um aqui, deixa eu anotar o seu nome. Não, nós estivemos com Ele e nele antes da fundação do mundo. Nele onde? Na palavra. E aí, meus irmãos, onde nós também compreendemos que a palavra vem a ser o livro. Deus é um livro. Deus é o livro descrito desta forma para que nós pudéssemos ter um pouco mais de capacidade para entender. Obviamente que Deus, já falamos,
é um ser celestial e é chamado a palavra. Quando não se conhece o seu nome, é simplesmente a palavra, o verbo, o logos. E ele também se mostra através da Bíblia, porque esta Bíblia escrita é o reflexo da palavra, é o reflexo de Deus, é o reflexo da coluna de fogo. Tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai manifestar, tudo que ele vai revelar, está escrito nesta palavra, neste livro. Então, ele se autodenomina, se autodeclara como sendo um livro. A palavra, o livro, escrito antes da fundação do mundo, uma palavra escrita antes da fundação do mundo. Esta palavra é plena, esta palavra é total, esta palavra é a plenitude da divindade. Nada pode ser acrescentado a ela. E tampouco, se quisermos ter o benefício total dela, temos que crer quando ela manifesta em sua plenitude. Então, meus irmãos, deixa eu voltar aqui, 107 perguntas e respostas, número 2. Essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. Nas mensagens que eu falei para os irmãos, o irmão Brana vai explicar que a primeira coisa que veio à existência foi a coluna de fogo. Antes de tudo, antes da criação do mundo, a coluna de fogo. Ela é a tangibilidade, a visibilidade do nosso Deus. Então é o Logos que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Plenitude é Deus em sua totalidade. A palavra, a luz, a coluna de fogo é a plenitude. É o atributo da plenitude de Deus. E aí nós vemos Paulo nos dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. O que significa? Significa que em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele corpo humano que nasceu de um parto virginal, habita toda a plenitude da divindade. A coluna de fogo morou integralmente, totalmente, em sua plenitude e virtude naquele corpo humano chamado Jesus Cristo. Meus irmãos, nós lemos aqui, porque a pequena Belém, Jesus, 129, era a plenitude da palavra de Deus. No princípio era o verbo, está se referindo à coluna de fogo, o Logos. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, ou seja, a plenitude da divindade habitou em um corpo humano chamado Jesus Cristo. Jesus era a plenitude da palavra de Deus, porque ele era a plenitude da divindade corporalmente, e nele habitou a plenitude de Deus. A coluna de fogo habitou em sua plenitude, enquanto que nos profetas do passado não era a plenitude. Irmão Brana diz, o que foram os profetas do Velho Testamento? Todos eles eram partes da palavra, todos eles eram a manifestação divina, a revelação de Deus para o povo na época em que eles estavam vivendo, mas era apenas parte da coluna de fogo, parte de uma revelação da coluna de fogo, parte de uma revelação da palavra. O que era Malaquias, Jeremias, Isaías? Todos eles eram partes, parte sobre parte, construindo até que chega-se à plenitude, até que chega-se à conclusão. E vemos isso na pessoa
do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus veio, 123, Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. 123, quando Jesus veio, ele foi a palavra. Assim foi Moisés a palavra, Moisés, os demais profetas foram a palavra, mas eles foram a palavra em parcelas. Ele foi a palavra em plenitude. Ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a palavra, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É algo muito bom. O irmão Branham diz: Deus gastou 4.000 anos para fazer esta obra-prima. A obra-prima, parágrafo 109. Irmão Branham mostrando que quando Adão caiu, porque isto, meus irmãos, vamos voltar um pouquinho ao jardim do Éden. Adão tinha companheirismo com a plenitude da palavra. Adão tinha companheirismo com a plenitude da divindade. Adão tinha companheirismo com Deus. Adão tinha acesso livre com Deus. Deus estava à disposição de Adão a qualquer momento. Ele tinha a palavra. O irmão Branham diz em uma das mensagens: todas as tardes a palavra descia, aquela grande luz descia até o jardim do Éden para ter companheirismo com Adão e conversar com eles e perguntar: como foi o dia de vocês? Deus chegava no entardecer e colocava seus filhos para dormir. Deus tinha companheirismo com eles. O homem e Deus não estavam separados, não estavam distanciados, mas por ocasião do pecado, por ocasião da queda, por ocasião de sair de trás do mandamento divino, a palavra, ela teve que se distanciar do homem. Adão perdeu o livro. Adão perdeu o companheirismo com a palavra. Adão perdeu o companheirismo com Deus, o companheirismo com a divindade, o companheirismo com o seu Criador. Vê? O irmão Branham diz que Adão perdeu o livro. Vê que o livro e a palavra são a mesma coisa. O livro e a coluna de fogo é a mesma coisa. Quando nós vemos no Velho Testamento o profeta comendo o livrinho, o profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 8 em diante, a ele é mandado comer um rolo. O que isto significa em sombra, em figura? Significa que a coluna de fogo e o profeta, a coluna de fogo e a carne humana vão se fundir, se materializar em uma coisa só. O profeta vai comer, vai ingerir o livro vai passar a existir através do profeta. O profeta vai ser o livro se transformou no profeta. A palavra vai ser o profeta vai ser a palavra. E isso é muito importante nós notarmos, porque isso aconteceu também nos dias do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a palavra se faz carne, ela expressa, ela revela, ou quando a palavra se faz carne, a carne revela a palavra. A carne humana revela o que está por dentro. A carne nomeia a palavra. E nós conhecemos a palavra pelo nome de Jesus. Deus colocou sua palavra no Filho, Jesus. Qual é o nome do Pai? Pela ocasião da manifestação do Filho, Jesus. O nome do Pai, Senhor Jesus Cristo. Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Jesus. Embora já o pastor tenha falado aí, mas aquela ainda não era
a revelação original do nome do Pai. Aquela ainda não era a revelação do nome original do livro escrito antes da fundação do mundo. Não. O nome Jesus significa Jeová é salvação, Jeová é Salvador. Ele deixou sua glória e veio viver entre os mortais. Ele estendeu sua tenda e veio morar juntamente conosco para poder produzir aquilo que era exigido pela lei. A lei exigia um parente redentor. A lei exigia que alguém pudesse aparecer, um parente de Adão, que pudesse se manifestar para trazer de volta o que Adão perdeu, trazer de volta o livro que Adão perdeu, trazer de volta o companheirismo com a palavra que Adão perdeu, trazer de volta a revelação que Adão perdeu. E olha como isto seria importante. Por quê? Porque para Adão foi dado o encargo de trazer os filhos de Deus à existência. Quando Deus criou Adão e Eva, a eles, Adão foi dado o livro, e neste livro continha os nomes daqueles que fazem parte da família de Deus, que ele pensou antes da fundação do mundo para que eles pudessem vir à existência. Adão, traga-os à existência. E por ocasião da perda do livro, por ocasião da perda da palavra, aqueles da família de Deus que ele pensou não poderiam existir. Por isso a voz clamava: quem é digno de tomar o livro? Quem é digno de tomar de volta o que Adão perdeu? E a Bíblia diz que João chorava copiosamente, não era pouco, João chorava muito, porque se ninguém aparecesse, porque se ninguém pudesse cumprir o requisito não significava santidade, embora aquele que foi digno foi santo. O requisito não significava isso, porque ali estavam os anjos que são santos. O requisito da lei era ser parente. A propriedade perdida, algo perdido por alguém, só poderia ser tomado por um parente. Só podia ser comprado de volta por um parente redentor. Vimos isso, como diz o irmão Brana, no livro de Ruth, quando Boaz a redime, ele tem que ser um parente, e ninguém podia ser encontrado, porque precisava ser um parente de Adão. Tinha que ser um parente. Então, ninguém podia fazer aquilo, ninguém podia vir à existência da mesma forma como Adão veio à existência. Ninguém poderia aparecer no mundo senão através da via sexual. Todos os homens eram nascidos através do contato sexual. Não havia ninguém, até que Deus mesmo desceu e formou o óvulo e deu a semente, e no ventre da irmã Maria, através de um parto virginal, ele se tornou parente, ele se tornou Jesus, ele se tornou Jeová é Salvador. Mas Deus, o nosso Deus, aquela coluna de fogo, a plenitude da divindade, desceu de sua glória. Se ele não descesse de sua glória, eu e você, todos os irmãos das eras da igreja, não poderiam vir à existência se ele não saísse de sua glória, se ele não deixasse a sua condição original, nós não poderíamos vir à existência. Mas ele desceu de sua glória, ele saiu da luz, ele deixou a palavra, ele deixou o céu, e ele veio habitar na terra, num corpo humano chamado Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele veio, e ele lutou, ele foi tentado, ele sofreu, ele passou pelo processo humano que cada um de nós está passando. Ele se tornou um bebê, ele se tornou um jovem adolescente, ele se tornou um homem maduro, ele se tornou um homem de dores, ele cansou, ele sentiu fome, ele sentiu as dores que nós sentimos,
Por isso nós temos um Deus que também nos entende quando nós chegamos diante dele com qualquer deficiência física, fraqueza, cansaço, até mesmo situações tentadoras, porque ele também foi tentado. Temos um Deus que nos entende, temos um Deus que nos compreende, temos um Deus que ao nos escutar, ele sabe, sim, eu sei o que você está dizendo, porque eu passei por isso. Deus veio e habitou entre nós. Deus, Jesus Cristo era Deus, nada menos do que Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade corporalmente nele habitasse. E como conhecemos Jesus? 4.000 anos para que ele pudesse aparecer, 4.000 anos confeccionando o Redentor, 4.000 anos durante o período do Velho Testamento, desde Adão, para confeccionar o Redentor, até que veio aqui e manifestou a plenitude da divindade. A plenitude, nada mais pode ser acrescentado. Está concluído. A plenitude da divindade, meus irmãos, é a pedra de coroa, é a pedra de esquina, é o cume da pirâmide. Depois que a pedra de coroa se assenta, não há mais necessidade de pedra alguma. O trabalho está concluído. Olhamos para o cume, olhamos para a pedra, nos inserimos nela, nos identificamos com ela. Nada mais, nenhuma parte mais precisa ser acrescentada. Como nós podemos trazer isso perfeitamente para as eras da igreja? Porque assim como Deus gastou 4.000 anos para fazer esta obra-prima, 109, a obra-prima, agora ele tem estado por cerca de 2.000 anos fazendo outra obra-prima, a noiva de Cristo. A obra-prima agora que está em construção é a noiva de Cristo, é a esposa do Cordeiro, é a esposa do Senhor Jesus Cristo. O Velho e o Novo Testamento, marido e esposa, diz irmão Breno no parágrafo 108. O Velho Testamento confeccionando o esposo, o Novo Testamento a confecção da esposa. E o interessante é que os mesmos processos, os mesmos parâmetros que foram utilizados no Velho Testamento também são utilizados no Novo, palavra por palavra, construção por construção, pedra por pedra, revelação por revelação, até que chegaria o tempo em que nós teríamos a plenitude outra vez manifestado entre nós. A plenitude daquilo que não pôde ser manifestado na primeira era, na segunda era, na era de Irineu, de Columba, de Lutero, eram partes da palavra. Mas chegaria o tempo em que a plenitude, porque nós temos que notar a plenitude da divindade, a palavra de Deus, a plenitude da divindade, a coluna de fogo. A plenitude da divindade é a coluna de fogo, a plenitude da divindade é a palavra. E tem a plenitude do tempo, como nós poderíamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 10, a plenitude do tempo. E também tem a plenitude do corpo. A plenitude de Deus é a palavra. A plenitude de Deus só pode habitar quando manifesta a plenitude do corpo, que ele trabalha para que ele possa vir habitar. Ele mesmo que trabalha para que esse corpo venha à existência. Então, nós temos durante as eras a confecção deste corpo.
nós temos palavras durante as eras: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo na era pentecostal. E a cada tempo que passa, à medida que passa, vai se aproximando da plenitude. Irmão Brana diz: ele estava nos pés em Lutero. Ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, nos ombros em Pentecostes. O que os irmãos identificam nesta citação? Estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley. Olha, meus irmãos, na nossa mente já tem que vir a formação de um corpo. A formação de um corpo. Nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, nos ombros em Pentecostes. Olha, o corpo está quase formado. Você tem uma parte que une isso. Esta hora que estamos vivendo agora, não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro. Você e eu, meus irmãos, nós não somos da parte dos pés. Você não é luterano. Já cumpriu esta parte. A palavra para a era de Lutero já cumpriu. Você não é da era das coxas, Wesley. Essa parte já cumpriu. A quantidade de eleitos para crer nesta palavra já se tornou plena. Outra pedra foi agregada. Já foi colocada a pedra da quinta era, já foi colocado o degrau da sexta era. Tenha em mente, além da formação do corpo, a formação da pirâmide, porque a pirâmide também retrata a formação do corpo. Retrata a quinta era, a sexta era. Você não vive nesta era, você não vive nesse tempo. Você não pode ser inserido neste degrau. Já completou. Já estamos além disso. E nós vamos ver onde nós estamos. Agora, a parte do pescoço. Está certo? Isso une a cabeça. E é essa parte do corpo. E os que dormem em Jesus, Deus os trará com ele. A trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está certo? Veja, você torna-se parte daquela palavra. Você torna-se parte dele. E você toma o nome dele para reconhecer isso. Você é colocado aí, batizado no nome dele, no corpo dele. Eu não quero entrar nisso daqui, porque eu queria só exemplificar para os irmãos que, assim como os profetas do Velho Testamento foram partes da confecção ou da construção do noivo, também no Novo Testamento os mensageiros foram partes da confecção da noiva, da igreja, da esposa do Senhor Jesus Cristo. E assim como quando na plenitude do Velho Testamento a palavra em plenitude veio habitar em um corpo humano para encabeçar a formação do corpo do Velho Testamento, assim também na plenitude do tempo, quando o corpo da noiva chega à sua estatura máxima, a plenitude da divindade também vem para habitar em um corpo humano que vai representar o corpo das eras, o corpo da noiva, não somente da última era, mas de todas as eras da igreja. Porque em Apocalipse 10, este sétimo anjo de Apocalipse 10, ele não representa só os eleitos da última era, não. Ele representa
todos desde a era de Paulo até os da última era estão representados nesta manifestação de Apocalipse 10. Porque é a hora em que a plenitude da divindade vai se declarar, é a hora que a plenitude da divindade vai se materializar outra vez, não agora para o identificarmos como sendo o esposo, o noivo, o Senhor Jesus Cristo, não, mas para identificá-la como a noiva, a Senhora Jesus Cristo, a Senhora Palavra, a Senhora Espírito Santo, a noiva Palavra, a noiva Coluna de Fogo, a noiva que atraiu a plenitude da divindade, porque Jesus, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, mas assim como ele veio do Pai, a palavra veio e habitou naquele corpo humano, também após sua morte e ressurreição, ele voltou ao seu trabalho original, ele voltou ao seu estado original, ele voltou à luz outra vez, e tão logo ele retornou ao Pai, tão logo ele retornou à luz, tão logo ele retornou à coluna de fogo, aquilo que foi exigido, o parente redentor se apresentou, tomou o livro, tomou aquela palavra original, tomou aquilo que Adão perdeu, e tão logo isso aconteceu, ele retornou no dia de Pentecostes e se repartiu, se dividiu. A coluna de fogo se dividiu entre os 120 no cenáculo. Aquela plenitude da divindade se repartiu. Antes, a plenitude da divindade estava materializada em uma carne humana chamada Jesus Cristo. E ele disse: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode descer sobre vós. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não recebe e não vê, mas vós o conheceis, porque habita convosco, mas estará em vós. Ele precisava voltar à palavra, à condição original, para descer e habitar com eles e neles, repartido. E foi o que nós vemos com o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, como que viram sobre cada um daqueles que estava sentado línguas como que de fogo. Línguas de fogo são labaredas, não é que eles estavam falando alguma coisa, que aquilo era algo tremendo, como os pentecostais pensam que línguas como que de fogo é falar em língua estranha. Não, línguas como que de fogo foram quando eles viram labaredas. Quando você faz uma fogueira, aquelas labaredas foi pousando sobre cada um daqueles que estava ali no dia de Pentecostes. Deixa eu ir logo, meus irmãos, porque eu não vou tomar todo o tempo que o pastor Diamantino disse não, certo? Mas eu gostaria de salientar isto, porque as pessoas, elas têm uma má compreensão de Lucas 17:30, de Malaquias 4, de Apocalipse 10, tem uma má compreensão, porque estamos acostumados com esta expressão de que a palavra se fez carne em Jesus, e aí você olha para o Senhor Jesus com uma reverência, e isto é certo, com uma adoração, e isto é certo, diferenciada, que não pode ser dada a nenhum outro homem. A palavra se fez carne, ele foi adorado desde o seu nascimento, ele foi reverenciado desde o seu nascimento, ele foi reverenciado pelo ceguinho em São João 9, a deidade em um corpo humano. Isso pôde ser feito uma única vez e nunca mais será feito outra vez. Somente aquele ser humano, Deus naquela carne humana,
Portanto, quando nós viemos aqui para os dias em que nós estamos vivendo e nos deparamos com, por exemplo, a palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4. Como compreender a palavra se fazendo carne de acordo com Malaquias 4 e Lucas 17, sendo que nós cremos nisto, e nós cremos que isto cumpriu na pessoa do sétimo anjo, nós cremos que isto cumpriu na pessoa do nosso precioso e amabilíssimo irmão William Marion Branham. Como compreender isso? Quando este indivíduo, este personagem, este ser humano, nascendo peculiarmente, tendo uma experiência diferenciada ao longo de toda a sua vida, desde o seu nascimento, Deus o escolheu, Deus o separou, Deus o guardou para que através dele a palavra pudesse se tornar carne outra vez. Como entender isso e não se perder? Como entender isso e não sair do caminho? Como entender isso e não adorar o irmão Branham, visto que quando a palavra se fez carne em Jesus, ele foi adorado? Como entender isso e não ultrapassar os limites da reverência, da verdadeira palavra de Deus? Como entender isso? O problema, meus irmãos, é que o nosso povo, o povo que crê na mensagem, não enxerga o irmão Branham como um indivíduo ou um personagem da noiva. O problema, pelo menos aqui no Brasil, quando nós recebemos a mensagem, sempre fomos acometidos com afirmações tais: o irmão Branham foi enviado à noiva, o irmão Branham foi um profeta de Deus enviado para a igreja, o irmão Branham foi enviado para nós, a noiva. Deus estava no irmão Branham e agora está na noiva. Nós fomos acometidos e o povo da mensagem ainda é massacrado com estas afirmações, sem que haja uma explicação, sem que haja uma redundância em salientar que William Branham é um membro da noiva. Tudo bem, ele foi enviado para o resto do grupo, assim como Moisés foi enviado ao povo de Israel. Mas o que era Moisés? Um filho de Israel. Moisés era um indivíduo mais importante? Sim, Moisés era um indivíduo que deveria ser reverenciado como alguém importante no meio de Israel. Por quê? Porque a Moisés veio a palavra, porque a Moisés veio a coluna de fogo. Por isso ele era importante, por isso o irmão Branham é importante. O irmão Branham também é de Israel, é da noiva, é um membro da noiva. Mas por que ele é destacado? Por que ele é reverenciado como um irmão? Reverenciado não é no sentido de adorar o irmão Branham, reverenciado com o ofício que ele ocupa no corpo da noiva, ou ministério profético. Por quê? Porque a ele, tão somente a ele, veio o livro. Porque a ele, tão somente a ele, veio a palavra. Porque ele, somente ele, comeu o livrinho. Porque ele, somente ele, é a manifestação da revelação de Lucas 17:30, de Malaquias 4. Porque a ele, tão somente ele, de acordo com o Apocalipse 10, foi dado tomar o livro da mão do anjo forte. Em outras palavras, foi a ele que a coluna de fogo escolheu para que pudesse habitar e revelar-se através desta carne humana. Certo? Mas como? Venha desde trás. Lutero, Wesley. Cristo é revelado em sua própria palavra, 141. Agora,
nestes últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne em espírito. Agora, Cristo é revelado em sua própria palavra, 141. Agora, o irmão Brana fala também no 77, quase a mesma coisa que nós lemos no 211 de Provando Sua Palavra. Ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho, ele tem dirigido o corpo, ele tem formado o corpo da noiva através de todo o caminho. Lutero, Wesley e Branham é a formação do corpo da noiva. Lutero os pés, Wesley as coxas, Branham é a última parte do corpo da noiva. E quando chega este último indivíduo, este último membro do corpo da noiva, então o cabeça pode sair do seu lugar de intercessão, o cabeça pode sair do seu lugar intercessório e descer em Apocalipse 10 para tomar as preeminências, para tomar o controle, porque ele é o cabeça, a palavra é o cabeça, o Espírito Santo é o cabeça, Jesus Cristo é o cabeça do corpo. Mas como ele vai dirigir este corpo? Através da carne humana do sétimo anjo. Ele vai te dar as ordens, ele vai te dar as diretrizes, ele vai expressar aquilo que ele quer, como que você quer, como que ele quer que você o veja. Ele vai se revelar através deste indivíduo, para você saber quem ele é, quem é Deus, qual é o seu nome original, através deste indivíduo da noiva. Lutero foi a formação dos pés da noiva, o Wesley foi a formação um pouco mais elevada do corpo da noiva, e Branham também é a noiva. O irmão Branham é noiva. É isso que o povo fica desesperado. Por quê? Porque por não terem esta consciência de que o irmão Branham é a noiva, eles colocam outros indivíduos para representar a noiva. Eles colocam um grupo de homens, como os irmãos devem saber, e nós sabemos muito bem, colocam outros indivíduos além da plenitude. É isso que eu queria salientar. Ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Então o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado. O seu lado, o lado de Jesus Cristo, o lado daquele que morreu na cruz, o lado daquele que foi para o Calvário, o lado daquele que adormeceu na cruz, assim como Deus adormeceu Adão, e do seu lado tirou uma companheira, lhe fez uma cirurgia e tirou a Eva. Também Jesus, o último Adão, o segundo e último Adão, adormecido no Calvário, foi-lhe feita uma cirurgia, e do seu lado foi tirado um novo testamento, a sua noiva. Então o corpo completo de Cristo, Lutero, Wesley, e ele prometeu, 141, manifestar a si mesmo na plenitude. Ele prometeu manifestar outra vez a si mesmo na plenitude. O que é a plenitude da divindade? A palavra. Ele prometeu manifestar a si mesmo na plenitude. A plenitude da divindade. A plenitude da divindade prometeu estar conosco outra vez. A plenitude da divindade. Nós talvez olhamos para esta foto da coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham e não damos a devida importância que ela tem. Mas isto, meus irmãos, esta fotografia é a fotografia da plenitude da divindade. Ela não apareceu na era de Paulo, na era de Lutero, na era de Wesley. Não apareceu, senão quando o corpo completo estivesse manifestado. É isto. Como nós fomos enxovalhados por mentiras dissimuladas, por malabarismos de palavras que dizem que a noiva apareceu. Olha, a noiva apareceu. É assim o povo da mensagem. Infelizmente é assim. Eles acham que a noiva é o grupo da cidade do fulano de tal. Eles acham que a noiva é o grupo do companheirismo do país tal. Olha, a noiva está aqui porque o irmão Branham, em certa ocasião, falou do fulano de tal, a águia tal, da cidade tal. Olha, então a noiva está aqui.
Não, meus irmãos. Não, a noiva já estava manifestada. A noiva, eu tenho um sentimento de que e eu creio que o pastor Diamantino também, tem este sentimento que nós não somos um grupo à parte do Tabernáculo Brana, onde o cabeça, o líder é a coluna de fogo. Nós não somos um grupo à parte, nós não somos um grupo de um movimento diferente, ou de uma escritura que segue, pois não tem escritura que segue após os dias da voz do sétimo anjo. Você quer ver? Por que os irmãos se perdem? Porque eles pensam que o irmão Brana cumpriu Apocalipse 10, 1 a 7. E aí Apocalipse 10, 8 a 11, João vai e toma o livrinho da mão do anjo e come-o, e a ele é ordenado que profetize outra vez. Então, a interpretação particular diz assim: João representa a noiva. João representa a noiva. Eles pensam, eles atribuem que João representa todo tipo de ato de rapina. João representa a noiva, olha, João representa nós. Mas eles nunca pensam que João representa William Marion Branham. Por quê? Porque eles foram ensinados, mesmo que sutilmente, que o William Branham não faz parte da noiva. Eles foram ensinados, está na gênese, na cultura, na criação desses bebês da mensagem denominacionais. Por que denominacionais? Porque quando escutam uma coisa genuína, deveriam reverenciar isso. Não, mas sabe que isso faz sentido? O irmão Branham fazer parte da noiva. Então, como eles não pensam nisso, olha, João representa a noiva. Mas nunca o irmão Branham? Por quê? Porque na sua ideia, na sua cabeça, no seu pensamento, o irmão Branham não é noiva. Por quê? Porque a palavra se fez carne no irmão Branham. E aí você tem, a palavra se fez carne em Jesus. Então você tem uma reverência, e não é incorreto, repito, mas a sua visão fica turva. E aí perde todo o benefício da mensagem, todo o benefício do evangelho. Prestem atenção, meus irmãos. Quando nós não identificamos o sétimo anjo como um membro da noiva, nós perdemos todo o benefício da revelação da palavra, todo o benefício da revelação, da manifestação, da plenitude, da divindade, quando nós não enxergamos o irmão Branham como noiva. Isto é um ponto importantíssimo a ser anotado. Por quê? Porque ele prometeu, veja bem, meus irmãos, ele prometeu, os irmãos conhecem a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, devem estar habituados com ela. O irmão Branham diz que o mistério é tríplice. Deus em Cristo. Deus em Cristo é a plenitude da divindade em Jesus. Deus em Cristo é a coluna de fogo em Jesus. Cristo na igreja, aí sabe o que o povo pensa? Que é Cristo num grupo. Não, Cristo na igreja para revelar o mistério. Cristo na igreja para revelar o mistério não é a palavra num grupo, é a palavra num indivíduo. Tudo bem que nós somos batizados por este Espírito e também poderemos receber Cristo em nós, como também sendo participantes da noiva. Mas especificamente, estou falando na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, Deus em Cristo. Cristo na igreja é a coluna de fogo no sétimo anjo. Cristo na igreja é o livro no ventre do sétimo anjo. Isso é Cristo na igreja. Cristo na igreja é a manifestação do Filho do Homem, quando esposo e esposa estão se tornando as mesmas pessoas. O lugar de adoração provido por Deus, 196. Cristo
na igreja é provando sua palavra. 236, será Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana entre nós, que tornará a sua palavra tão real que unirá ela e ele como sendo um. Isto é Cristo na igreja. Por quê? Porque Cristo na igreja é a revelação do mistério que faltou lá atrás. Cristo na igreja é a revelação do mistério que Jesus, quando Deus em Cristo não pôde falar a respeito do dia e hora, do sétimo selo e dos 7 trovões. Jesus não podia revelar 7 trovões. Jesus não estava manifestando os 7 trovões. Jesus não é a manifestação do nome original da palavra. Jesus, o nome humano de Deus, não é a revelação do livro. O livro ainda não havia sido tomado para ser declarado por Jesus. Então, Deus precisa outra vez se materializar para cumprir aquilo que não pôde ser dado lá atrás. Por isso, Cristo na igreja, Cristo em Brana, Cristo no 7º anjo, Cristo em Malaquias 4, Cristo em Lucas 17:30, Cristo na igreja. Viu? Por isso, se nós não atentarmos para William Brana como noiva, nós perdemos o mistério, nós perdemos a revelação do mistério, nós perdemos. Por quê? Porque nós vamos procurar identificação nos grupos, em outros homens, como nós mesmos estávamos perdidos, sendo enganados. Ah, João comeu o livrinho, o pastor fulano de tal que fez isso, o pastor fulano de tal comeu o livrinho, então ele é a palavra, o nome dele é o nome da palavra. O nome do pastor que comeu o livrinho é o novo nome de Jesus, porque o livro é um nome, a palavra é um nome, e se a palavra foi ingerida por esse pastor, este pastor é que revela a palavra. Veja como é tão sutil. E se nós não olharmos para William Brana como noiva, nós perdemos a revelação, nós nos tornamos contraditórios, e estes grupos que têm este indivíduo como João, como representante, nem percebem que estão sendo enganados, que estão sendo contraditórios. Eles dizem que são a esposa Brana. Eles não são a esposa Brana, eles são mentirosos. Eles são a esposa João, eles são a esposa pelo nome do homem que diz que comeu o livrinho. É a família, menos a família Brana. A família Brana é representada pelo 7º anjo. A família Brana é representada pelo indivíduo que verdadeiramente comeu o livrinho e revelou a palavra, que foi Cristo na igreja. É claro, meus irmãos. Por quê? Meus irmãos, eu vou dar aqui, 2 parágrafos, 3 parágrafos. O desvelar de Deus. Olha, vamos desvelar de Deus. Cadê você? Desculpa, meus irmãos. 285, o desvelar de Deus. 285 e 286, correto, meus irmãos? Quando Jesus veio, ele era a palavra na plenitude dela, porque o plano todo de redenção se colocava nele. Preste atenção, meus irmãos. Quando Jesus veio, ele era a plenitude da palavra, ele era a plenitude do corpo do Velho Testamento, e sendo a plenitude do corpo do Velho Testamento, a ele ou nele se materializou a plenitude da divindade, a plenitude do corpo, a plenitude da divindade. O plano todo de redenção não se colocava em Moisés, não se colocava em José, não se colocava em Elias, embora eles fossem parte. O plano todo da revelação não se colocou em Lutero, não se colocou em Wesley, não se colocou entre os pentecostais, mas eles eram partes do plano. Eles eram a revelação do que seria o plano perfeito, do que seria a revelação perfeita, do que seria o ministério perfeito. Eram partes. Você hoje pode olhar para os luteranos e olharem
para olhar para eles com desdém. Lutero, estão tão longe, não tem as manifestações do poder de Deus. Mas há 500 anos atrás, eles eram a folha, o talo. Eles eram a única oportunidade que você teria de salvação. Ou você era um luterano ou você era um católico. Cumpriu o tempo do talo. Não estamos mais no tempo do talo. Estamos no tempo da plenitude. Estamos no tempo do grão. Estamos no tempo. Que coisa boa. Veja, 285 e 286 do Desvelar de Deus. Está vendo agora? Mantenha seu pensamento aqui. Aqui vem ela, conforme eu digo. Veja, o plano todo não estava neles. Eles estavam apontando para ela. Portanto, depois dele, a plenitude. Depois dele, a plenitude. Nós não podemos apontar para alguma outra coisa. Depois que a plenitude se manifesta, nós não podemos apontar para nenhuma outra coisa. Depois que a plenitude manifesta, não podemos apontar para nenhuma outra coisa. A plenitude veio, a plenitude manifestou visivelmente, a plenitude foi fotografada, a plenitude pregou, a plenitude atuou, a plenitude discerniu os segredos dos corações das pessoas, a plenitude desceu do céu, a plenitude se materializou, a plenitude ecoou os 7 trovões, a plenitude revelou os selos. Não podemos olhar para nenhuma outra coisa. Ah, mas tem um movimento do pastor fulano de tal. Olha, ele pregou algo que nunca ninguém tinha pregado antes. O irmão Branham não pregou isso? Se o irmão Branham não pregou, ele não pode pregar. E se o irmão Branham já pregou, o primeiro que pregou foi o irmão Branham. Ah, nunca ninguém sabia disso. Ele foi o primeiro a pregar. O irmão Branham pregou ou não pregou? O irmão Branham pregou. Então o primeiro foi o irmão Branham. Ah, o irmão Branham não falou? Se o irmão Branham não falou, ele está fora. Não podemos olhar para nenhuma outra coisa, para nenhum outro movimento. Somente para ele. Quando a plenitude manifestou, por que os judeus estão batendo cabeça? Por que os judeus foram dispersos? Porque eles quiseram algo além de Jesus. Eles não aceitaram o Messias, eles não aceitaram a plenitude da divindade. Eles não aceitaram a plenitude da manifestação de Deus naquele corpo humano chamado Jesus. Eles continuaram procurando algo mais. Eles procuraram alguma outra manifestação, algum outro mover, alguma outra sensação. E rejeitaram a plenitude da manifestação de Deus. Irmão Branham diz, quando a plenitude manifesta, não podemos apontar para alguma outra coisa. A plenitude. Quando? Olha, 380. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ali dentro haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade. 380, Cristo é o mistério de Deus revelado. Haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar. Ele quem? O nosso Deus. Ele quem? A palavra. Ele quem? O Logos. Ele quem? A coluna de fogo. Ele quem? O Senhor Jesus na forma de seu Espírito. Haveria um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade. Ele prometeu aparecer para nós. Ele prometeu vir à igreja. Zacarias 14, 6 e 7. Haverá luz no tempo do entardecer. É a plenitude da divindade, podendo até mesmo ser fotografada, como foi fotografada, e nós temos a fotografia dela sobre a cabeça do irmão Branham. Ele prometeu. E não só isso, meus irmãos. Em 1950 ele foi fotografado sobre a cabeça do irmão Branham. Em 1963 ele já foi fotografado materializado. Vocês viram aquele anjo
à direita, quando ele vinha descendo e se materializando. Você viu a plenitude da divindade, dando a interpretação cabal da revelação dos 7 selos? A revelação dos 7 selos foi ecoada pela plenitude da divindade. Os selos não podiam ser abertos na era de Lutero, na era de Wesley. A revelação dos selos é uma vindicação de que a plenitude da divindade está manifestada no corpo da igreja, no corpo da noiva. Só Ele é digno de abrir o livro, só Ele é digno de dar a interpretação do livro, só Ele é digno de dizer o significado daqueles símbolos dos selos. William Branham não é digno, mas o digno, a plenitude, estava escondida por detrás daquela pele humana, dentro daquele corpo humano chamado sétimo anjo, chamado 7 trovões, chamado BRANHM. E quando os 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrevê-las. Quando Branham pregou a revelação dos selos, quando Branham deu a interpretação dos selos, quando a coluna de fogo deu a interpretação dos selos, quando o anjo forte desceu e deu a interpretação dos selos, quando os 7 trovões ecoaram suas vozes, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus Redentor, mas quando ele venceu a morte, subiu, recebeu um novo nome, e esse novo nome será revelado nos trovões. Quando os selos estão sendo abertos, ali está revelando um novo nome, através da noiva, o mistério sendo revelado através da carne da sua noiva, Branham. Não tem para João, não tem para José, não tem para Joaquim, não tem para o Pedro, não tem para o Rogério, não tem para ninguém mais, é Branham. Tira! Você pode não crer, mas você não vai conseguir arrancar isso da Bíblia. Você pode não crer, você pode acrescentar, você pode dizer que alguém tem que fazer algo mais, mas Deus não vindica isto pela Escritura. Você poderá ir até certo tempo, mas a qualquer momento virá uma derrocada. A plenitude, haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar. Os irmãos entenderam? 7 trovões igual novo nome. Eu gosto disso, meus irmãos. 7 trovões igual novo nome. É a mensagem. 7 trovões igual Apocalipse 10:7. 7 trovões igual a Malaquias 4. 7 trovões igual a Lucas 17:30. O que falta nestas escrituras, meus irmãos? Não falta um nome? Não falta uma palavra? Nos dias da voz do 7º anjo. Irmãos, quem é esse 7º anjo? Quem será este 7º anjo? Imagine agora os irmãos em uma conferência durante as eras, os reformadores perguntando, irmão Lutero, irmão Calvino, irmãos, quem será este 7º anjo? Não temos nenhum nome. Malaquias 4, Elias virá, não temos nenhum nome. Lucas 17:30, manifestação do Filho do Homem, não temos nenhum nome, mas agora nós temos um nome. Chegamos na plenitude, chegamos na pedra de coroa, chegamos onde uma palavra é manifestada sobre todas as palavras, onde há um nome que é sobre todo nome. Vocês me desculpem, meus irmãos, eu sou fanático quanto a isso. Quando eu olho na pedra de coroa e eu vejo o irmão Branham dizendo, não estamos na era de Laodiceia, esta é a era da noiva. Ouvi mais agora, vejo 187, esta é a era do Filho do Homem, é a era que cumpre Malaquias 4, onde além de Laodiceia, a pedra de coroa, para mim Malaquias 4 é Branham, para mim São Lucas 17:30 é Branham, para mim Apocalipse 10 é Branham, para mim os selos abertos é Branham. Branham revelou os 7 selos, Branham estou dizendo a luz, a coluna de fogo. O que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Foi Ele que abriu os selos. Quem foi o irmão Branham? Não, foi Ele, foi Cristo que abriu os selos. Quando Ele abriu os selos, estava Branham dando a interpretação do primeiro selo, estava Branham dando a interpretação
revelação do segundo selo. Branham revelando o terceiro selo. Quem? O irmão Branham? Não, Branham, a coluna de fogo, revelando o seu mistério, a sua noiva amada, sussurrando os seus segredos no ouvido dela. Agora, não tem para o Osmar, não tem para nenhum outro pastor, não tem para nenhum outro movimento. É Branham, a noiva é Branham. Eles perderam, eles estão fora da palavra de Deus, eles estão condenados se não se arrependerem. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A plenitude no corpo da noiva. Ah, meus irmãos, por muito tempo nós podemos ser enganados, mas não é possível, de acordo com a Escritura, nós sermos enganados. Jesus disse que se possível fora, enganaria. Se possível fora, se possível fora, se possível fora, aquela galinha continuaria enganando a águiazinha de que a águiazinha era uma galinha, era um frango. Se possível fora, mas o bendito Deus, o glorioso Deus, o amável Deus, o misericordioso Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, quando fomos acobertados pelo calor da mamãe galinha e imitávamos o seu som, como águias imitando o som da galinha. Foi tudo que a gente aprendeu com a mamãe galinha. É cacarejar como ela, é rastejar sobre os monturos de esterco e procurar aquelas minhoquinhas, para não dizer outras palavras, dos dejetos dos animais no fundo do campo, do celeiro. Tudo que a gente aprendeu foi seguir a mamãe galinha por onde ela ia, falar de acordo com a mamãe galinha. Mas teve um dia, vocês conhecem a história, meus irmãos? A águia sabia que um ovo do seu ninho tinha sido roubado. A palavra, quando entrou em Branham, a coluna de fogo, quando entrou em Branham, quando Branham comeu a palavra, assim como Eva, quando ela comeu e ela engravidou, assim também a noiva, representada pelo sétimo anjo, comeu a palavra, ela engravidou. A águia gerou um ovo, e o ovo muitas vezes é roubado pelas galinhas denominacionais, mas a palavra está aí, ela tem filhos e filhas nestes tabernáculos denominacionais da mensagem, e a mensagem vai passar ecoando. A noiva é Branham, a noiva é representada pelo sétimo anjo. Você ouve um som familiar, e tudo que você faz é voar, tudo que você faz é abandonar o galinheiro. Abandonamos esses galinheiros denominacionais da mensagem, de galinhas que cacarejam. Ai, fui eu que te criei, fui eu que te gerei, mas não foi. Você me gerou só para eclodir do ovo, mas quem me gerou mesmo foi a palavra, foi a coluna de fogo. Quem gerou-nos foi a coluna de fogo, a barriga, o ventre, foi o ventre da noiva, representada pelo sétimo anjo. Foi ali onde a palavra entrou, e a noiva gerando filhos, através desta união, através deste comer do livrinho. Branham e a noiva, a coluna de fogo e a noiva, comendo e gerando filhos. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, diz irmão Branham, casamento e divórcio. Não somos pentecostais, não somos luteranos, não somos wesleyanos, não somos pentecostais. Sardes, Filadélfia e Laodiceia, não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era, que era. Qual é a era que é além de Pentecostes? A pedra de coroa. Precisamos ser filhos desta era, diz o irmão Branham, através da gravidez da palavra desta era. A noiva foi engravidada em Apocalipse 10. Cristo desceu e engravidou a noiva.
Toda e outra qualquer noiva que surja não é a noiva da palavra, não é a noiva que teve um ato sexual, espiritual com a palavra. Ela só cacareja, ela só intimida, ela só te coloca medo para que você reverencie o homem. Sai dessas amarras denominacionais, liberte-se, prove que você é um filho de Deus, prove que você é um filho da luz, prove que seu pai é a palavra. Prove que seu pai é a coluna de fogo. Prove que você estava com ele antes da fundação do mundo, na plenitude da divindade. Eu preciso encerrar, meus irmãos. Deidade através de sua igreja. 380, Cristo é o mistério de Deus revelado. E ali dentro haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade. Ele iria se expressar outra vez na plenitude de sua divindade, ou seja, a coluna de fogo. A coluna de fogo retornaria. Então, através deidade, através de sua igreja, ter as preeminências em sua igreja. Oh, meus irmãos, o fato, o único lugar provido por Deus para adoração, do dia 28 de novembro de 1965, no parágrafo 203, e na nova tradução é 264, o fato de haver fermento em seu meio, fermento, interpretações. Jesus diz: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o pão asmo é o pão sem fermento. O pão dado por Deus é um pão sem fermento, sem interpretação, sem arrazoamento. Isto é sem arrazoamento, meus irmãos. Onde que está o arrazoamento? Cristo desceu do céu, pôs um pé na terra e outro no mar, e materializou na carne de Brana, 7 trovões. E ouvi aqueles 7 trovões como que soletrando algo. O 7º selo, me recordo do parágrafo 254, se não me falha a memória, aqueles 7 trovões soletraram. Soletrar é dizer separadamente as letras de uma palavra. Soletrar, 7 trovões, soletrando, são 7 letras, é uma palavra com 7 letras. E o que é os 7 trovões? A revelação do novo nome, 1º selo 283, 284. Então o novo nome de Jesus tem 7 letras, que ele coloca na noiva. Portanto, se você não vê William Branham como noiva, você não vai ver a revelação dos 7 trovões através dela. Quando você lê assim, Pérgamo 56, a palavra está na noiva, você nunca vai imaginar que é o irmão Branham, porque você não vê o irmão Branham como noiva. Você vai achar que a palavra está na noiva, é a igreja cumprindo os mandamentos da Bíblia. Você nunca vai entender que a palavra está na noiva, é a coluna de fogo, a plenitude da divindade materializada no corpo dela. Por quê? Por falta de ensinamento que Branham é a noiva, representa a noiva, certo? E para aqueles que gostam de causar distúrbios e falar mentiras ao nosso respeito, nós não estamos pregando que só o irmão Branham é a noiva. Não estamos pregando, nunca falamos isso. Mas só o irmão Branham representa a noiva. Isso sim nós falamos. Só o William Marion Branham representa esta noiva. Isso nós falamos. Mas não é só ele a noiva, mas ele nos representa. É a mensagem de um homem só. Esta é a verdadeira mensagem de um homem só. Que o Coré, que o Datã, que o Abirão se esforçam. E eles querem também, eu quero também. Aqui no nosso ministério, nós temos feito mais do que o irmão Branham. Coré, Datã, Abirão, a coluna de fogo nunca veio a você. A palavra nunca veio a você. O Logos nunca veio a você. A plenitude da divindade nunca veio a você. Fanfarrão, mentiroso, enganador, amante de si mesmo. Mas deixa nós encerrarmos aqui, meus irmãos. O fato de haver fermento
em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. O fato de haver fermento, o fato de não crer na mensagem como ela é, o fato de haver interpretações particulares, não permite que se produza a plenitude completa. Vamos colocar assim, não se produza para nós o efeito benéfico, a revelação benéfica que traz a manifestação da plenitude da divindade corporizada em nosso meio. O fato de haver fermento, de não entender estas coisas e querer explicar por meio de arrazoamento. Oh, meus irmãos, que Deus possa nos ajudar. Isso não se pôde fazer na era de Lutero. O que não se pôde fazer na era de Lutero? Produzir a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Isso não se pôde fazer na era de Lutero, tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem-se podido fazer. Fazer o que, irmão Branham? A plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Cristo na igreja, Cristo na noiva, Cristo em Branham. Para quê? Para que você se identifique com isto. Para que você tome isto para si, como se fosse com você. Eu creio nisso. Eu me identifico com isso. Glórias a Deus por isso. Você se identifica com isso. Não pôde ser feito na era de Lutero, era parte, nem de Wesley, nem nos dias pentecostais. Porém, tem-se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre o seu povo e mostrando os mesmos sinais visíveis a si mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra na forma do profeta Deus. Que tremendo! Glória! Está prometido em Malaquias 4 e nas demais escrituras. Onde você o adora? Onde você o adora? No verdadeiro tabernáculo Branham ou no falso tabernáculo Branham? Porque ele prometeu se encontrar com o adorador no lugar onde ele colocaria a sua palavra, no lugar onde estivesse manifestada a completa, a plenitude da divindade. E nós cremos que a plenitude da divindade, de acordo com Apocalipse 10, Malaquias 4, Lucas 17 e 30, se manifestou no tabernáculo Branham. Tabernáculo Branham, eu não estou falando do edifício, tabernáculo Branham, corpo Branham. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe a todos pela paciência. Muito obrigado, querido pastor Diamantino, por esta simplicidade, por esta docilidade que o Senhor sempre demonstra para nós. Nos sentimos felizes e amados por todos vocês, na pessoa do nosso querido pastor Diamantino. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Desculpe qualquer coisa e vamos seguindo em frente, orando uns pelos outros, e creio que um dia destes nós todos estaremos reunindo e vai ser uma festa tremenda, vai ser uma alegria tremenda conhecer todos pessoalmente, todos reunidos lá do outro lado. Fique firme nesta palavra, fique firme com esta revelação. Isto é verdade, meus irmãos. O inferno não pode. Eu mesmo tenho sido testemunha de que o inferno não tem prevalecido contra esta revelação. Rápido testemunho: a gente às vezes faz parte de grupos de WhatsApp e as pessoas, muitas vezes nos discriminam por causa de onde nós saímos, e muitas vezes, e essa questão aí do novo nome Branham, entende? Da forma como nós criamos, estava mal colocado. Nós extraímos o novo nome Branham do irmão Branham, da pessoa do irmão Branham, mas o novo nome Branham não é do irmão Branham, é da coluna de fogo, é a revelação da palavra, é a revelação do Logos, é o nome original da palavra,
E o nome que eu escreverei sobre a noiva é o nome dele, o novo nome dele é o nome da noiva também. 126, a era de Filadélfia. E quando isso foi escrito sobre a noiva, de acordo com Apocalipse 3,12? Nos dias da voz do sétimo anjo. E ninguém pode falar nada contra isso. A palavra se fez carne no Filho, chamou Jesus. A palavra se fez carne na noiva. Essa palavrinha é chave. Na noiva brana. Pronto. O inferno tem que respeitar, tem que abrir caminho para um filho de Deus que diz: a palavra se fez carne na noiva brana. Ele já escolheu sua noiva. Isso não tem para mais, ninguém mais te aprisiona, meus irmãos. Seja reverente a esta palavra e você vai sair bem na vida. Deus vai te abençoar. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Amém? Muito obrigado, pastor.